Estavam jejuando, amém? Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam? Não tens, mas os teus não. Porque os fariseus e os judeus, os seus discípulos, jejuam, mas os seus discípulos, a pessoa perguntou para Jesus, não jejuam. Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuarem enquanto ele está com eles? Não podem enquanto ele está consigo, mas virão dias que o novo remendo novo em pano velho, em roupa velha. Pois se o remendo forçar a roupa tornará a ser rasgada. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, de couro velho. Se o vinho ser colocado em odres novos, o odre não aguentará o vinho novo. Ao contrário, pões vinho novo em vasilha nova. Fecha teus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos, ó Deus, te pedir por essa palavra, te pedir por esse culto e por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar. Obrigado, ó Deus, pela vida do Luiz, que está tocando a bateria às quartas-feiras. Deus, seja louvado pela vida do teu servo. Ó Deus, que a sua instrumentalidade, que os seus dons sejam colocados à disposição do reino. E usa teu servo em nome de Jesus. Pedimos também, ó Deus, para que a palavra do Senhor encontre morada nos nossos corações. E que o Espírito Santo de Deus se revele a cada um de nós em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, meus queridos. Podeis assentar, meus irmãos. Velhas atitudes não vão gerar novos resultados. Isso tem sido um mantra bem divulgado, bem difundido entre os coaches da vida, entre os homens que trabalham com mútua ajuda, que trabalham com pensamentos de ajudar as pessoas, de melhorar empresas, de melhorar processos, de melhorar igrejas. Isso tem sido uma palavra muito falada no meio agora empresarial. Velhas atitudes não vão gerar novos resultados. Mas eu fiquei pensando nessas velhas atitudes. Eu fiquei pensando nas velhas práticas dos crentes. Eu fiquei pensando em quanto os crentes têm voltado, ou têm pensado, ou têm feito coisas que não geraram resultados. Mas a gente tem um problema entre nós. A gente esquece. Isso é um dom de Deus, isso é uma coisa boa no contexto, que às vezes coisa ruim tem que esquecer mesmo. E Deus usa o tempo ao nosso favor e a favor dele para curar certas feridas nossas, mas coisas essenciais da nossa vida nós acabamos esquecendo. Coisas que magoaram, que nortearam, que deixaram a gente triste no passado, a gente esquece e tende só a pensar no que deu resultado. Mas a gente esquece também, queridos, que aquela situação não gerou bons resultados, não gerou o objetivo não gerou o objetivo que nós queríamos alcançar. E nós, com essa coisa do ser humano, de esquecer, voltamos a práticas que não nos geraram nada. Voltamos à prática que nos levaram a um pensamento que não rendeu muito. Quantos de nós, queridos, caem no mesmo erro? Quantos de nós tomamos as mesmas atitudes? Quantos de nós já cometemos os mesmos problemas? Igual quando eu era jovem lá na nossa igreja, e a gente estava com um grupo de jovens essa semana, e eu lembrei, Glaucia lembrou dessa etapa da nossa vida, que o namoro nosso foi muito difícil, muito complicado. Eu queria ter relações sexuais com ela não queria, nós dois éramos virgens, e a gente tinha toda uma possibilidade de ficar sozinho em casa. A gente tinha toda uma possibilidade de dormir junto, e queria fazer o que quisesse. E a mãe dela dava conselhos pra gente. Falava pra Glaucia, experimenta te casar. Você não sabe como é que vai ser Manuel. Você não sabe como é que vai ser 5 anos de namoro, queridos. Imagine a prova. Imagine a situação difícil e complicada. 5 anos namorando, começamos com 16, já estávamos na casa dos 20 e pouco, e sofrendo em Deus, porque a gente queria casar, não podia e tinha os seus problemas. Mas olha o conselho que a mãe deu para a filha: experimenta antes de casar. Quantas pessoas com conselhos ruins assim, com conselhos que não são bíblicos, com conselhos que não são de Deus, têm cometido erros sucessivos e já viram que aquele tipo de conselho não dá um bom resultado. Quantas mulheres, queridos, e homens que já tiveram várias relações sexuais buscando um acerto, buscando um posicionamento, e a experiência já tinha dito que aquilo não daria certo. Mas as pessoas, na sua ingenuidade, pensam o seguinte: dessa vez vai dar certo, dessa vez eu vou conseguir. Só que a experiência diz: não vai dar certo.
Mas nós, no nosso subconsciente, deletamos isso da nossa cabeça e só pensamos no futuro resultado que aquele posicionamento pode nos proporcionar. Queridos, há uma verdade que precisamos ser ditas: atitudes velhas ou atitudes repetidas não vão gerar bons resultados, não vão gerar o objetivo alcançado, não vão gerar a vitória que você pensa em alcançar e você pensa em obter. Pelo contrário, só vai gerar frustração no coração da pessoa, só vai gerar frustração no teu coração, porque você vai pensar o seguinte: mais uma vez eu errei, mais uma vez eu caí nessa burrice, mais uma vez eu caí nessa situação. Igual aquela mulher que dá chance para o cafajeste, e o cafajeste, com a sua lábia de cafajeste, consegue convencer a mulher da cafajestagem. E ela fica naquela esperança. Claro que isso é uma linguagem figurada, claro que é uma coisa só para ilustrar. E a mulher fica naquela esperança: dessa vez ele não vai errar igual chegou, dessa vez ele vai acertar. Só que a experiência diz que o cafajeste torna errar, o cafajeste torna vacilar. Queridos, eu só acredito em mudança através do Espírito Santo. Eu só acredito em mudança de caráter, de essência, com a atuação de Deus na vida da pessoa. Do contrário, uma vez cafajeste, vai ser. Do contrário, vai continuar errando, porque quem muda o ser humano é Deus. Como pode uma pessoa mudar de uma prática que ela gosta sem o poder de Deus? Eu conheci um homem chamado Heraldo. Esse Heraldo era fenomenal. Ele trabalhava com dependência química, um conselheiro maravilhoso. E ele falava assim nos grupos de dependência química, nas salas que a gente frequentava. Ele dizia para o pessoal que estava no tratamento: não se iluda, a droga é boa. E todo mundo ficava assustado, porque Heraldo dava esse feedback para a pessoa que estava ali recebendo, querendo um auxílio para se libertar daquilo. E ele dizia para todo mundo: a droga é boa. Quem é um cafajeste, quem é um sedutor ou a mulher que gosta de enrolar, ele gosta da prática. A prática traz prazer, a prática mostra para ele que ele está dominando ou que ela está dominando, que ela está por cima da carne seca. Eu lembro do meu saudoso pai, que ele tinha prazer em enrolar as mulheres, ele tinha prazer em seduzir as mulheres. Para ele era muito mais prazeroso seduzir do que propriamente ir para a cama. Por quê? Na cabeça dele, ele obteve o objetivo. Então, como é que você muda? Como é que você tem esperança de mudar a pessoa? Como é que você nutre na sua cabeça que a pessoa vai mudar sem Jesus? Só Jesus muda, queridos. Só Jesus converte. Só Jesus muda a natureza do ser humano. Só Jesus pode mudar o caráter do ser humano. Quantas mulheres são enroladas, acreditando que vai para a igreja, vai orar e o cafajeste vai mudar. Cafajeste que nem marido é ligado com fé. Cafajeste que nem esposo é, mas nutre aquela esperança de mudança. Queridos, mudança só com Jesus. Porque o pecado é bom, o pecado é sedutor. Quantos pastores, pregadores e homens que hoje são de Deus falam o seguinte quando lembram da sua, a gente chama de droga de predileção. Eu nunca bebi, então não sei qual é o gosto. Mas tem irmão quando lembra da gelada, chega a ficar arrepiado de lembrar de saudade da gelada. Se fosse ruim, não trazia o sentimento de saudade, queridos. Se fosse ruim, eu pensava naquilo, porque aquilo de certa forma gerava prazer. Alguns é com bebida, com álcool, outros é com fumo, e assim vai. A questão é: velhas práticas não geram novos resultados. Velhas práticas não vão fazer você hoje querer avançar. Velhas práticas não vai fazer o seu ministério, a sua vida, a sua casa avançar. O que vai fazer você avançar são novas práticas. Conseguiu pegar isso, queridos? Se você ora uma vez ao dia, começa a fazer igual Daniel, vou orar 3. Você acha que se aquela prática de oração de Daniel não surtisse efeito, Daniel continuaria orando? A questão é: eu quero vitória sem pagar o preço de uma prática nova. Eu quero vitória sem um novo posicionamento. Eu quero vitória sem lançar a minha vida para umas novas experiências em Deus. Nós temos o nosso presidente dos pastores batistas fluminense, Pedro Elise. Ele foi pastoreado pelo pastor Dario na igreja Brasilândia. E hoje Pedro é um grande nome dos batistas aqui no estado do Fluminense, que está no Brasil. Dario, quando deu posse ao Pedro, foi o orador principal quando Pedro se tornou o nosso executivo da Ordem de Pastores do Brasil. Dario ficou todo emocionado, porque Dario viu quando Pedro chegou na igreja. Embaixador, uma vez embaixador, sempre embaixador. Fala essa galera direto. Pedro foi na igreja por causa da embaixada. Um menino que morava em frente da igreja, 7, 8 anos de idade. Quem era a mãe de Pedro? A mãe de santo. A mãe de santo, vendo que Pedro começou a se envolver com as coisas da igreja, pequenininho, mocinho,
foi lá falar com o pastor. Esse menino está todo dia na igreja, esse menino está todo dia aqui no meio, esse menino está todo dia aqui nesse lugar e junto com o Senhor. A mãe do menino lançou uma palavra muito dura, que eu espero em Deus não fale isso para mim. A partir de hoje, meu filho é responsabilidade sua. Isso é muito pesado, queridos. Uma coisa é se responsabilizar por adultos, e aí eu falo, vai, anda. Outra coisa é se responsabilizar por criança. Mas a mãe estava incutindo ao pastor Dario não só a educação, mas a educação, a comida, a roupa, tudo. E ali Dario começou a cuidar de Pedro, que era um menino pequenininho de 7 a 8 anos de idade. E o Pedro começou a avançar, crescendo nos Embaixadores do Rei, crescendo na Igreja Batista da Brasilândia, começou a namorar, se tornou um jovem. Pedro casou, fez faculdade, virou pastor, e hoje Pedro é um executivo da Ordem de Pastores do Brasil. E a pergunta que não quer calar: a mãe de Pedro se converteu? Não. Mas Pedro continuou firme e avançando. As práticas de oração de Pedro fortaleceram a sua vida, não para olhar para trás, mas para olhar para frente. Porque ele entendia que por ele poderia se exercitar, por ele poderia buscar. Mas se os outros não querem, como é que você faz? A prática ensinou a Pedro que quanto mais ele buscava o Senhor, mais o Senhor revestiu ele de poder e graça. O Dario conta chorando a alegria de ver o seu pupilo, aquele grande homem hoje, uma referência para nós pastores, falando, pregando, se desenvolvendo. O que traz na mente de Dario era aquele garoto pequenininho, chegando na Igreja Batista Brasilândia e aprendendo que uma vez embaixador do rei, sempre embaixador do rei. Amém, queridos? Amém. Uma vez crente, sempre crente. Ai daquele, amados, que põe a mão no arado e olha para trás. O texto sagrado diz que esse não é digno de entrar no céu. Então precisamos entender a nossa vocação, precisamos entender o nosso chamado, precisamos entender para onde Deus quer nos levar. Mas se eu continuo com velhas práticas, eu não tenho coisas novas. Se eu continuo com velhas práticas, eu não tenho novo resultado. Se eu continuo com velhas práticas, eu não vou avançar. Você, meu irmão, e eu precisamos mudar as nossas práticas. Precisamos mudar o nosso posicionamento. Sabe por quê? Porque o seu posicionamento até agora não te levou a lugar nenhum. Ah, pastor, mas me levou. Será, meu irmão? Ah, pastor, estou avançando. Será, meu irmão? Se o texto diz que não chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para ele, você ainda está engateando no leitinho, não saiu nem da mamadeira para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Mas a prática nova precisa vir. A prática de uma oração, de uma vida constante do Senhor precisa vir. Hoje eu estava falando com o Gabriel de tarde. E aí, Pé? Fala, e aí, Mark? Hoje o Senhor vai tocar. Eu falei, não. Aí eu falei assim, toca você. Aí ele falou assim, não vou tocar, pastor. Aí eu falei, não toca você, começou aquela briga. Toca você, toca você. Eu falei assim, não, toca você com o Luiz. Que o Luiz está começando agora, está engatinhando, voltou a tocar agora, não tinha tocado há muito tempo. Mas na minha cabeça eu estava com a minha memória da quarta-feira passada. Eu ruim, puxando de um lado para o outro. Eu pensava que um cara mais experiente do meu lado. A prática de Luiz da semana passada já fez ele soltar muito mais hoje. Já foi outra coisa na bateria. Porque a prática está ensinando para a gente que quanto mais a gente praticar, mais a gente evolui. Quanto mais a gente se colocar na disposição do Senhor, mais o Senhor vai fazer. Querido, o que faz o crente melhorar é prática. O que faz o crente avançar é praticar o dom que Deus te deu. Quanto mais você praticar, mais Deus vai te dar. Amém? Quanto mais você fazer, mais o Senhor vai derramar. Porque a prática leva eu e você para a perfeição. Mas como, amado, nós queremos sempre voltar nas velhas práticas. Enquanto você não mudar a sua forma de ser, de ver, de olhar, você vai continuar nas práticas antigas. A prática do Senhor é não olhar para trás. A prática do Senhor é lembrar de onde caímos, mas no sentido de gerar em mim e você experiências para avançar. Eu não estou falando de experiências que deram certo. Eu não estou falando de corais que foram levantados. Eu não estou falando de mulheres e homens de Deus que fizeram muita coisa nesse lugar. Eu estou falando de você, amados. Eu estou falando da sua experiência com Deus. Eu estou falando do seu posicionamento. Se você não mudar as práticas, você não avança. Se você não mudar as práticas, você não vai para frente. Os discípulos viram caminhando, viram um homem endemoniado. Sai, 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 não sai.
Sai, não sai. Sai, não sai. Foram lá procurar Jesus, tristes, abatidos. Pai, falamos igual o Senhor nos ensinou, mas eles não saíram. Olha o que Jesus diz: precisam ter a prática de jejum, porque esse demônio só sai com jejum e oração. Jesus está dizendo para ele o seguinte: está caminhando, está comendo, está do meu lado, está aprendendo, mas tem que mudar a prática de Jesus. Você precisa mudar o seu posicionamento, querido. Você não vai avançar cometendo os mesmos erros. Você não vai avançar tendo o mesmo olhar. Você não vai avançar fazendo as mesmas coisas. Você não vai avançar olhando para as coisas que você está fazendo e falando e tendo atitudes, esperando um resultado diferente. Não vai dar. Já dizia o bom provérbio brasileiro: quem colhe vento, quem planta vento, colhe tempestade. Como é que você vai colher dias bons se a sua prática é plantar vento? Como é que você vai colher dias frutíferos se você não tem plantado fruta para colher? Como é que você vai ter hortaliça fresca do Senhor se você não vai no jardim do Senhor colher, plantar e regar aquilo que Deus está te dando? A prática diz o seguinte: vai lá, planta e vai indo, mas você não quer. Estava falando com a Alessandra, uma experiência boa Deus tem dado nesse lugar, sobre o projeto de dar aula para as crianças. Aí a Alessandra falou assim: pastor, vai ser um sábado. E ela queria que fosse o dia da semana para ela poder fazer. Eu já tinha dito para ela: tu não vai fazer mais nada, tu vai ficar no banco. Aquilo que tu tem, segura e glorifica a Deus. Porque eu não posso desenvolver, eu tenho que desenvolver todo mundo. E eu estava assim em Deus, assim alegre no Senhor, porque os meninos escolheram fazer no sábado. No sábado não tem nada. No sábado ninguém faz nada. No sábado a gente não vem para a igreja de manhã, a igreja não abre. Precisava Deus levantar pessoas para poder fazer coisas no sábado. O que eu estou querendo dizer? Ela falou assim para mim: pastor, mas eu tive a ideia, pastor. Que jeito interessante. Mas eu tive a ideia, pastor. No meu coração Deus falou claramente: um planta, outro rega. E Deus dá o crescimento. Você entende isso? É a prática. É um processo. Quando você está no processo, você entende. Quando você está fora do processo, você não entende. Olha o que esse homem falou para Jesus: estão lá com dois grupos, os fariseus e os seus, e os dois estão jejuando. E a prática está dizendo o seguinte: quem não está envolvido, olha, critica e observa. Aquele homem olhou e falou para Jesus no verso 18: os discípulos de João e os fariseus estão jejuando. E as pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os fariseus estão jejuando? Quem não entende o processo, olha e pergunta. Quem não entende o processo vai ficar de fora. Quem não entende o processo não consegue entender que as práticas daqueles dois grupos, discípulos de João e fariseus, eram práticas antigas. O que eu quero te dizer, amados? Deus tem chamado você para práticas novas. Deus quer levantar você para fazer coisas novas. Deus quer levantar você para algo novo de Deus na sua vida. Mas se você voltar nas práticas antigas, o efeito vai ser o mesmo. E você vai colher a mesma coisa que plantou. Conversando com Simone, outra experiência boa. Eu disse: minha filha, pastor, estou vindo para a igreja. A gente dá aquela coisa de sério na hora, né? Eu disse: minha filha, tem uma coisa em mente. Tu canta, faz aquilo outro. Não quero você trabalhando com música. Você pode cantar, pode fazer tudo, mas o que Deus está te chamando nesse lugar é de intercessão. A prática da música dela eu já sei, mas Deus quer levar ela para outras coisas. Deus quer levar ela para outro mundo espiritual, aonde ela precisa praticar para Deus usar muito mais do que tem usado. Quando nós estamos fora do processo, querido, nós olhamos, estão jejuando, estão orando, o que está acontecendo? Quem está fora só olha. Quem está fora não participa. No verso 18, pessoas foram a Jesus olhar e ver o que aqueles dois grupos estão falando. Meu irmão, os grupos estavam errados em jejuar. Mas será que você é o que olha? Será que você é o que observa? Será que você é aquele que está olhando para aprontar algum erro no processo? Você já apontou o erro no processo? Você já continuou com esse olhar? Não te levou a nada. Velhas práticas não geram resultados novos. Não tem como. Porque você já viu que está errado. Você já viu que não vai. Você já viu que não funciona. Precisamos ter boas práticas. Precisamos de algo novo. Precisamos de algo respirando. Mesmo que o algo novo seja antigo.
Eles cantaram um domingo aqui, é Crisma, aquela música que vocês cantaram mesmo, né? Botei lá no meu grupo, no nosso estúdio. Pastor, isso aqui é, todo que é isso, todo mundo é lá. Música antiga, mas que gerou um efeito lindo na vida das pessoas, dos meus amigos que viram. Então o antigo não é ruim. O negócio é, será que a minha prática de agora coincide com aquilo que é bom? Amados, coisas boas e coisas que deram certo no passado, podemos trazer de volta. Mas você precisa ter outras práticas na sua vida pessoal. Você entende o que o pastor está dizendo? Você entende o que o pastor está falando? Eu não estou falando de igreja, de culto, de oração, estou falando de você. Você precisa mudar. Odre novo, vinho novo em odre velho. Roupa costurada com linha boa. Roupa costurada com linha boa. Sabe o que vai acontecer? Vai rasgar. Quantos crentes estão rasgando? Quantos crentes estão chorando no banco? Quantos crentes estão assim, ruminando coisas ruins no banco? Porque estão tentando remendar algo que já foi rasgado. Amados, eu poderia muito bem ficar triste nessa igreja. Quando eu olho as fotos antigas, vídeos no YouTube que aparecem de vez em quando para mim, é um negócio lindo, só negão, né? A criolada que está na frente, um coral lindo. Mas como remendar isso de novo? Não tem como. O texto está dizendo que não tem como. As coisas passaram, o pano rasgou. Agora é a sua vez de fazer algo relevante para Deus. Se eu, pastor, olhar para aquele grupo que saiu e não olhar para o grupo que Deus está me dando e avançando, o meu olhar vai assim: quem me dera assumir recomeço naquela época. Porque eu teria um bocado de gente boa na minha mão. Desse meu jeito de ser, meu dinamismo, eu conseguiria arrastar um bocado de gente. Mas eu não estava preparado para ser pastor naquela época. Uma que eu seria muito novinho, vocês iam me arrebentar todo. Eu precisava de mais experiência. Outra que eu não era pastor. Então existe um processo na nossa vida, amado. Como remendar aquilo que já está velho. Como fazer remendo naquilo que já está desgastado. O texto diz: não tem como consertar roupa velha com linha nova. Linha nova, ela vai ser muito mais forte do que a roupa velha. E quando botar a roupa, quando botar no corpo, sabe o que vai acontecer com o tecido? Rasgar. Quantas vezes eu vi minha mãe costurando roupa velha nossa? Meu Deus. Eu lembro de verdade quando que chute. Era um quichute para 5 anos. O meu orava para o pé não crescer. Quando acabava a cor do quichute, tinha um Paulinho sapateiro do lado da nossa casa. Sapateiro antigamente era negócio de bairro de Rio. Poucas pessoas iam no sapateiro. O Paulinho pegava o restinho da graxa. A gente pegava aquelas pontinhas da graxa, ia no quichute, onde estava branco, passava. Mamãe vinha com uma linha aqui no calcanhar do quichute, não sei que dava quichute de homem, só comia aqui no final. Mamãe vinha com uma linha costurando aquilo tudo. Só aguentava uma partida de futebol no colégio. Quando começava o jogo, estourava tudo, molhava, o pretinho da graxa ia embora. Não tem como remendar com isso. Coisa velha como é bom, coisa nova. Não dá. Percebe, queridos, que Deus está querendo que você tenha outras práticas. Que Deus está querendo levar você para outro estágio. Deus quer levar você para mais além. Mas o seu olhar está na intenção de remendar algo que não tem como mais. De refazer algo que já não existe mais. De tentar costurar algo que já deu. E você está olhando para o futuro, e olhando para o presente, e olhando para o passado. Será que se eu der um jeitinho, a coisa acontece? Será que se eu remendar bonitinho, a coisa vai? A prática já te ensinou, meu irmão, que essa atitude sua não te levou e não vai te levar a lugar nenhum. Tu está entendendo isso? Precisamos de coisa nova. Precisamos de novas atitudes. Precisamos de novo posicionamento. Mesmo que em algumas situações alguns não entendam aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Detalhe, não precisa entender não, né? Por quê? Porque é pessoal. Você ama alguém, ama sua mulher, ama seu marido, mas você vai dar conta a Deus pessoalmente. Eu não vou dar conta de a Deus com Glaucia, com Isabel e com Davi. Cada um vai passar pelo seu tribunalzinho lá. Uns pré-milenistas, outros advenistas, assim depois eu explico isso para vocês. Mas fato é, Júlio, cada um na sua conta. Ninguém vai pagar a conta de ninguém. Vocês são um hoje aqui, mas na eternidade é cada um dando conta de si a Deus. Então, dentro do processo, querido, seu, pessoal, com Deus, igreja, ministério, líder, liderado, entenda que a prática que não te levou a lugar nenhum também não vai te levar depois. Precisamos olhar isso. Odres novo, odres velho com vinho novo. Como o vinho novo
o odre velho pode suportar o vinho novo. Você sabe o que Jesus estava querendo dizer com isso? Quando bota o odre feito de couro de animal, geralmente cabra, aqueles animais que tem lá, bota vinho novo naquela bujudinha velha. A bujudinha velha, quando fecha ela, o vinho continua fermentando. Então a tendência é ela explodir, ela não vai aguentar. Mas se a bujudinha, se o odre for novo também, igual o vinho, ele vai esticar juntinho. O vinho fermenta, ele fermenta junto, ele estica junto. O vinho cresce, ele cresce junto. Como é que você, meu irmão, o texto está dizendo, quer botar vinho novo em odre velho? Não vai. Não vai. E você está dizendo o seguinte: vou tentar. E eu te pergunto, em qual momento você já conseguiu? Não conseguiu. Vinho novo, amados. Em odre novo. Vinho novo em recipiente novo. Pastor, eu já sou velho, eu não estou falando de idade. Estou falando de posicionamento. Estou falando de pessoas experientes. Estou falando de práticas novas. Eu estou falando de santificação. Estou falando de processo. Se a santificação é um processo, todos os dias você vive um processo novo. Todos os dias Deus derrama algo novo. Mas como você vai beber em caroço velho? Não dá, meu irmão. Porque o Deus tem feito com você é algo novo. E você está ali tentando pegar um negócio velho, adaptar, costurar, refazer, para ver se dá alguma coisa. A experiência já nos ensinou que isso não nos leva a lugar nenhum. Sabe por quê? Quem continua com velhas práticas não vai ter resultado novo. Você precisa de práticas novas. Do contrário, amado, se te dizer, você vai ficar pelo caminho, outros vão chegar e vão fazer no seu lugar, e o sentimento que você vai ter: por que eu não explodi junto? Por que eu não fiz junto? Quanto tempo eu perdi? Eu já falei para vocês uma vez, os dias mais difíceis para mim em água mineral foi quando eu estava no final, que eu, na minha arrogância, na minha prepotência, Denis, disse para o pastor: eu não toco mais, eu não canto mais, o ministério é seu. Só que eu ainda tinha um tempo para poder passar ainda lá. Como foi duro sentar no banco, vendo outros fazendo aquilo que eu fazia melhor. Como foi duro ver os adolescentes errar notas bobas que eu dominava aquelas notas. Aí eu, na minha prepotência, eu falei assim: agora o pastor está vendo um negócio ruim, ele vai deixar eu voltar. Eu falei: filhão, tenho muita intimidade com ele. Filhão, agora é minha vez. Ele, se você quiser, se assume o ministério de família. No louvor você não volta nunca mais. Eu só toquei no último mês que eu estava vindo para cá. Não cantei mais e não toquei mais teclado. Queridos, o seu posicionamento pode travar a tua vida. E sabe o que vai acontecer? Outros vão fazer no seu lugar. Fato. Não se iluda. Deus não vai parar a obra dele. Deus não vai parar o processo dele. Estava conversando com o Denis para a gente finalizar. Eu falei assim: que ironia, rindo, eu e ele rindo. A gente lá no culto ali, que ele foi e perdeu. Eu falei assim: voltou você? Voltou Simone? Voltou o quarteto? Que coisa boa. Práticas novas, queridos. Coisas novas Deus vai derramar. Coisas novas você vai fazer. Ontem eu estava falando lá em casa com a Glaucia. Você tem os quatro aí, o quarteto aí, o quarteto fantástico aí. Depois você tem Guilherme. Conversando em casa com o Glaucia. Depois eu mostrei o teu áudio para a esposa. Eu disse: olha como é que Deus faz, cara. Coisas novas chegando. Coisas novas Deus soprando. Coisas novas para nos ensinar. E precisamos olhar para frente. Mesmo que a faixa seja um prisma, que para alguns eu não peguei nessa época, mas eu nasci da época do prisma. Cadê? As coisas novas de Deus. Como foi lindo ver o poder de Deus em odres novos. Como foi lindo ver a transformação de Deus derramando vinho novo em recipientes novos. Como foi bonito ver o rapaz do baixo, o outro rapaz que veio aqui nos ajudar na guitarra, que é o 10º comando, vocês sabem disso. E eu falei assim: Senhor, quantas vezes a gente ficou preocupado? Não é que algum do pessoal do louvor tenha dor de barriga e tira a mão. E hoje Deus vai mandando, Deus vai usando, Deus vai levantando. Quantas vezes essa igreja sonhou com o Luiz da vida, tocando bateria? Deus tem mandado vinho novo, querido.
Deus tem mandado vinho novo para esse lugar. Odres novos, vinho novo. Quantas mulheres têm sustentado esse ministério em oração, que não tem a mesma projeção do que alguns que estão no altar, mas só Deus sabe como é que elas sustentam o pastor em oração. Quanto carinho umas mulheres dão umas pelas outras, pela igreja, e Deus vai derramando aquele abraço, vai derramando aquele carinho. Como é bom ver o irmão chegar no alívio todo animado, com a bolsinha nas costas, ver dançando, feliz da vida, e aquela fumagem, todo mundo pegando. É vinho novo. Precisamos de prática nova, queridos. Precisamos parar de remendar. Precisamos usar a linha nova em roupa nova. Sabe por quê? Quando apertar vai aguentar. Precisamos de práticas novas na igreja. Não olhar para a prática que não nos levar a lugar nenhum. A sua vida, queridos, precisa de um posicionamento novo na sua vida pessoal, no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu casamento, no seu relacionamento, na sua vida a dois. Sabe por quê? Porque as práticas antigas talvez deixaram feridas e você agora fica se perguntando: como é que eu vou consertar isso no meu casamento? Sabe o que você precisa, amado? Práticas novas. Você precisa de um posicionamento novo, porque a arrogância, a amargura, a dureza já demonstrou no dia a dia que isso não vai te levar a lugar nenhum. Práticas novas, amados. Vinho novo, em odre novo. Jesus está olhando e está dizendo, Marcos está narrando para mim e para você: enquanto nós continuarmos com práticas antigas, eu não avanço no mundo espiritual, eu não avanço na minha igreja, eu não avanço na coinonia, na comunhão, eu não avanço no meu ministério, eu não avanço no meu dia a dia, porque as práticas antigas ainda ecoam dentro do meu coração. Não pode roupa nova com linha velha, ou vice-versa. Não pode vinho novo em odre velho. Você, meu amado, que é um recipiente, um receptáculo do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo, precisa todos os dias se renovar para receber algo novo da parte de Deus. Mas se sua mente está cauterizada em práticas antigas, como é que vai ter vinho novo? Não vai. Santificação é um processo. E dentro do processo de santificação, todo dia Deus tem algo novo. Israel, convido que marche, fique de pé. Comia comida boa. No Egito comia. Mas está na hora de comer maná. Está na hora de alimento novo. Está na hora de coisa nova. Enquanto você olhar para o Egito, você vai dizer: no Egito tinha panela de carne, eu comia e bebia, mas era escravo. Você está no deserto, mas é livre. Enquanto você olhar para o Egito, você vai ver coisas novas de Deus, porque Deus não põe vinho novo em odre velho. Quando você olhar para o Senhor, de noite vai ter uma tocha que vai te aquecer. De dia, Ele vai botar uma nuvem para o sol não queimar sua pele. Quando tiver com fome, vai ter maná. Quando quiser comer carne, é só olhar para o mar. E aquilo que é impossível aos olhos dos homens, você vai ver codornas saindo de dentro do mar. E você só vai abrir e fechar a mão e comer carne. Quando nós entendemos o processo de Deus, todo dia tem maná. Quando você estiver com sede, não vai ser água de poço igual tem lá na minha casa. Lá na minha casa tem poço. Vai ser água boa e tratada. Vai ter água fresca. E sabe o que você vai fazer? Só falar hoje. Não vai ter trabalho. Porque odre novo tem vinho novo. Será, meu irmão, que você precisa mudar as suas práticas? Precisamos, queridos, todos os dias melhorar. Precisamos glorificar pelos presentes que Deus tem dado para essa igreja. Eu falei com a Alessandra hoje: eu não quero deixar ninguém para trás. Não quero te deixar para trás, meu irmão. Mesmo que na sua cabeça você pense que você é um pano velho e tem que ser costurado novamente. Recomeço é o lugar de recomeçar. E dentro da ideia de recomeçar, ninguém fica para trás. Vamos pedir a Deus pela sua vida.
Vamos pedir a Deus pelo seu ministério, pela sua casa, pelo seu relacionamento. Mas entenda, queridos, que a prática que te trouxe até aqui não gerou efeito nenhum em você. Talvez tenha gerado mais mágoa, tristeza e dor no processo. Quero orar com você para a gente poder ir embora, porque a hora já foi. Você que quer ser um odre novo, você que quer ganhar vinho novo de Deus, queria orar com você. Sai do seu lugar e vamos orar ao nosso Deus. Você que está cansado de remendar um pano já desgastado e velho, torna a dizer, não estou falando de idade, estou falando de prática. Você que todos os dias tenta dar aquele ponto de cruz, se eu não me engano, o nome é esse, dizendo, vai aguentar. Deus manda te dizer, o pano não vai aguentar. Você vai esticar. Você vai dar pontos. Você vai botar naquela máquina Singer e o pano não vai aguentar. Sabe por quê? Porque o pano é velho. E o pano velho não aguenta a linha nova. O couro, ele tem uma elasticidade. E Deus sabe até que ponto o vinho pode fermentar ali dentro. Não tente se encher daquilo que Deus não está te enchendo. Você só vai aguentar o processo de fermentação se esse processo for gerado por Deus. Porque se Deus não gerar o processo de fermentação, a sua casca, seu couro velho, não vai aguentar. Se Deus te der vinho novo, pode ter certeza que você vai aguentar. Porque Ele vai entender que você aguenta o processo de fermentação. E o mais bonito disso tudo, que o vinho, quanto mais velho, melhor ele é. Você vai envelhecer junto com outra. E Deus sempre vai fazer você melhor dentro do processo dele de fermentação. Meus irmãos, práticas antigas não vão gerar novos efeitos na sua vida. Renova-me, Senhor. Peça a Deus para te renovar. Peça a Deus para te fazer algo novo. Peça a Deus para te dar vinho novo, mas também que você seja um receptáculo novo. Como o Espírito Santo vai te dar, vai derramar, vai fazer, se você continua sendo a mesma pessoa. Não tem como, meu irmão. Você não vai aguentar o processo de fermentação. Você não vai aguentar o derramar, porque o vinho também tem processo. Você precisa fermentar. Você precisa apurar o seu sabor e aroma, para quando as pessoas saborearem o bom perfume de Cristo na sua vida, elas venham falar: essa é a rosa de Saron, essa é a brilhante estrela da manhã. Eu sinto em você o perfume de Cristo. Sabe por quê? Você passou um processo de fermentação do Senhor. Você viveu a situação de ser um homem novo, um vinho novo.
antiga no jejum venha ser praticada no momento certo, que é agora, que é quando o noivo já não está mais entre nós. É agora a hora de jejuar, é a hora de orar, é a hora de buscar. O Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, me ensina, eu, pastor Emanuel, a ser um pano novo. Pare de me remendar, eu quero parar de ser remendado. Eu quero boas práticas e coisas novas para mim e para o meu ministério. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, derrama vinho novo na vida dessas pessoas. Derrama vinho novo nesses odres do Senhor, que eles venham suportar o processo de fermentação, que eles venham ser alargados e esticados pelo Espírito Santo, mas depois desse processo eles venham exalar uma nova bebida, um novo perfume, uma nova experiência com o Senhor. Por acaso eu, diz o Senhor, poderei dar vinho novo em odre velho? Não vai suportar. Muda em nome de Jesus. Você precisa, meu amado, minha amada, mudar para Deus derramar algo novo na sua vida. Oh Deus, promova na vida de recomeço uma nova mentalidade. Que as experiências passadas minhas venham ser combustível para eu avançar. Que o Espírito Santo do Senhor derrame vinho novo sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Aplauda o Senhor Jesus. Você que trouxe o seu dízimo e sua oferta, Bom Wagner vai ter você. Quase que a profecia se cumpre, assim. Quase cumprimos uma hora. Vamos orar pelo dízimo, pela oferta, orar pela sua vida. Desculpe pela hora. Vou começar a me encontrar, não consigo pregar em meia hora. Vamos orar ao nosso Deus, amados. Peça a Deus vinho novo. Peça a Deus novas experiências. O vinho novo às vezes vai te assustar. Ele vai fermentar. Mas você vai ser tão esticado pelo Espírito Santo. Você vai ser vinho, saborear daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Deus só vai derramar vinho novo em obra nova. Deus só vai derramar coisas novas. Quem quiser se renovar na presença dele. Se você não quiser, meu irmão, vai continuar remendando tudo. Vai continuar olhando as práticas do jejum. Vai continuar se perguntando por que eles estão jejuando. Pai, em nome de Jesus, abençoa os dizimistas dessa casa. Obrigado a Deus pela fidelidade do teu povo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem levantado uma geração que dizime a oferta nesse lugar. Toca no coração do meu irmão que retém aquilo que não é dele, que é do Senhor. Que o bolso dele não venha a ter pano velho. A prática já ensinou para esse irmão e para essa irmã que reter o que é do Senhor só vai ter gafanhoto e praga. Que nós possamos experimentar vinho novo da parte de Deus. Que nós possamos experimentar a fidelidade do Senhor na nossa vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor, que o amor do nosso Deus e Pai, e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, odre novo. Esteja sobre a sua vida, pano novo. Que você possa ser remendado pelo Espírito e aguente o processo do remendo, porque você é pano novo. Você, odre, receba vinho novo para fermentar dentro de você. Eu oro pela vida dessa igreja, pela vida dos meus irmãos, em nome de Jesus.
Amém e amém. Deus te abençoe, isso. Vai na paz. Quem trouxe dízimo pode depositar no gasofilácio. Calma,